Conversa política hoje com Márcio André Ribeiro, professor, e ele está participando dessas discussões sobre a decisão da Secretaria Estadual de Educação, que está querendo reduzir a carga de algumas aulas no currículo da rede estadual, principalmente filosofia, artes e sociologia. Na sexta-feira, houve uma reunião na Câmara de Londrina para discutir o assunto. Professor, por que vocês são contra essa mudança proposta pelo secretário, o Renato Feder? Olá, todo mundo, né? É uma satisfação aqui, um prazer, uma honra aqui estar conversando, né, com o Cláudio. Então, olha, faz muitos anos que a nossa entidade, né, a APP Sindicato, vem lutando pela qualidade da educação pública do Estado do Paraná, né? Isso não é novidade, e nós temos propostas de ampliação da grade curricular há muito tempo, né? O Estado do Paraná que nunca aceitou essa proposta por várias questões, né? Ele que tem que explicar o porquê que não. Poderíamos, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, uma ideia, né? Por que a gente, por exemplo, não poderia ter aulas ao invés de 50 minutos, ter aulas de 45 minutos, que seja, mais 6 aulas de manhã, né? Você começa um pouquinho mais cedo, termina um pouquinho depois e tal, e encaixa 6 aulas no período da manhã. Isso dá um total de, são 5 dias na semana, total de 30 janelas de horários durante a semana toda, podendo encaixar várias disciplinas, aumentando o número de aulas, inclusive de algumas, ou incluindo outras, né? Então, isso seria muito tranquilo acontecer. Mas o que o governo faz? Ele mantém a grade curricular em 5 aulas por dia, e aí, para caber algumas disciplinas que ele entende ser importante, né? E aqui a gente não está aqui para avaliar se é importante ou não, porque conhecimento nunca é demais. O que ele está querendo introduzir, professor, o que o secretário está querendo introduzir são aulas de educação financeira, é isso? Uma das propostas é essa, não apenas essa, mas uma das propostas é a introdução da educação financeira, por exemplo, né? Então, nós não somos contrários a isso, né? De forma nenhuma. O que nós somos contrários é você diminuir a carga horária de sociologia, filosofia e arte, ficando com apenas uma aula por semana dessas disciplinas, uma aula por semana, né? Para poder fazer o que eles querem. Então, isso nós somos terminantemente contrários, né? É impossível você trabalhar minimamente com... Não dá para falar nem de qualidade. Para você trabalhar com uma aula por semana é impossível, não dá. Isso não é possível. Essas aulas de artes, filosofia e também de sociologia são disciplinas que elas fazem com que os alunos tenham um pensamento crítico, o que é importante para toda a sociedade. É essa discussão que está pegando também? Sem sombra de dúvida, né? São disciplinas que trabalham a cultura, né? A cultura, trabalham conhecimento acumulado pela humanidade, né? Trabalham a discussão do que acontece dentro da sociedade, no entorno da sociedade, né? Então, a filosofia, a base, né, das ciências humanas, né? Vem a sociologia e a arte, então, né? A importância que tem essa disciplina na formação de um ser humano. Se a gente quer uma educação de qualidade, nós precisamos formar seres humanos, né, completos, que eles tenham direito a ter acesso a todo o conhecimento que a humanidade produz e já produziu, né? E sociologia e filosofia são fundamentais, são muito importantes para que a gente tenha um cidadão que entenda realmente o seu papel no mundo, né? Não é no mercado de trabalho, é no mundo do trabalho. São duas terminologias absolutamente diferentes entre si. Elas parecem, né, iguais, mas são absolutamente diferentes, né? Mercado de trabalho é
é você ali fazer os trabalhos, nenhum trabalho é menos importante do que o outro, isso é muito importante frisar, mas aqueles trabalhos considerados menos pela sociedade, considerados menos valorizados. O mundo do trabalho engloba tudo, tudo, tudo. Então, é você se inserir com capacitação, com qualificação, com formação adequada no mundo do trabalho. Para isso, você precisa ter acesso a todos os conhecimentos que a sociedade e que a humanidade já produziu e produz. E nisso é fundamental, então, a manutenção dessas disciplinas com, no mínimo, o mínimo aceitável são 2 aulas por semana. Menos que isso é ridículo, né? Inadmissível. Vocês já chegaram a conversar com o secretário? Ele está disposto a negociar? Claro, nós estamos tentando conversar com esse secretário desde o dia que ele assumiu a secretaria, mas ele nunca conversou com ninguém, né? Na verdade, não é conosco que ele não conversa. Na verdade, ele não conversa com absolutamente ninguém, né? O único tempo, nos parece que o único tempo que ele tem disponível é para dar as palestras dele lá para a FGV, para as grandes palestras que acontecem em São Paulo, né? Com aqueles palcos cheios de empresários. Para isso, ele tem muito tempo. Ele vive dando essas palestras lá para o São Paulo para dizer, né, o que anda fazendo aqui no Paraná. Então, quer dizer, o cara é paulistano, o cara é de São Paulo, não sabe o que é o Paraná, nunca morou aqui, não entende nada de educação, né, e também não quer conversar com ninguém. Ele manda, né? Ele manda, desmanda, e agora a vontade dele é essa de tirar essas disciplinas e colocar outras disciplinas e não aceita argumentação nem debate com ninguém. Esse é o grande X da questão. O governador Ratinho Júnior, ele está de acordo com essas mudanças, sem conversar? Sim, sem sombra de dúvida. O governador, né, Carlos Massa Júnior, é o grande apoiador do secretário de Educação que está aí, né? Eles não têm nenhuma divergência entre si nos encaminhamentos e um dá apoio total ao outro. Então, por isso que nós estamos na situação que nós estamos, inclusive, sem nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de conversa, negociação ou debate em qualquer assunto que seja, qualquer um, por menor que seja, do menos importante ao mais importante, não importa, não há diálogo, não há discussão com a Secretaria de Educação. Há uma imposição daquilo que eles acham que é melhor para as pessoas do Paraná, está entendendo? E pronto, e fica por isso mesmo. Qual seria uma proposta alternativa para essa ideia do secretário? O que vocês estão propondo? Olha, uma proposta, a gente não conseguiu nem apresentar proposta nenhuma para ele, né? Nós nunca conseguimos apresentar nenhuma proposta, mas eu diria que uma proposta seria essa que eu acabei de falar, né? Sim. Acabei de relatar que essa proposta é muito antiga já, certo? Ela atenderia a várias necessidades que algumas pessoas, inclusive... Nós temos certeza, Cláudio, olha só, para uma criança aprender mais português, não adianta ela ter 10 aulas de português por semana. Isso é coisa de quem não entende de educação, é coisa de gente leiga. Cláudio, eu não falo nada de medicina porque eu não sou médico. Eu falo o que o cientista, eu reproduzo o que os cientistas falam, né? Mas eu não sou médico, eu não sou engenheiro, eu não me meto nessas áreas, né? Então, o que acontece muitas vezes são leigos querendo falar de educação, não entendem absolutamente nada. Então, uma criança ela não precisa de 10 aulas de português para aprender a falar português, para aprender com maior qualidade, né? Por quê? Porque ela faz leitura e trabalha texto e leitura em várias outras disciplinas, ao mesmo tempo que ela tem aula de português. Então, ela trabalha muito texto em história, em sociologia, filosofia, geografia, né? Então, nisso que ela vai trabalhando o texto, discutindo, ela vai também trabalhando o português, a disciplina, a formação de texto, né? Redação de texto, caligrafia, tudo. Então, é uma conjunção de conhecimentos, né? Então, essa ideia de querer... Mas mesmo assim, se nós tivéssemos aí 6 aulas por dia, vamos dizer, 6 aulas por dia, vamos colocar dessa forma, conseguiríamos espaço para várias áreas de conhecimento
sem atendendo a todas as demandas necessárias, sem acontecer o que está acontecendo agora, por exemplo. Mas aí vem o grande problema, né? Por que eles não fazem isso? Por que eles não aceitam fazer isso? Bom, provavelmente porque seria uma quantidade maior de aulas. Possivelmente teria que contratar mais professor, investir mais na educação e na qualidade dela. E aí a pergunta fica para o governo estadual responder. Eles querem realmente investir em qualidade de educação ou eles querem fazer uma fantasia, né, vender uma fantasia que não vai funcionar absolutamente nada, né? Essa é uma questão que é para eles responderem. Professor, muito obrigado pela entrevista. Espero que essas informações também cheguem na orelha de Rato Júnior, porque no final das contas é ele que tem a caneta, né? Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Um abraço. Obrigado, estamos à disposição sempre. Um abraço. Valeu. Até mais.